Caifás descobre que Saulo se converteu e planeja acabar com a vida do novo discípulo de uma maneira brutal. Saulo será perseguido por soldados romanos e precisa se esconder para evitar o pior. Mas um detalhe inesperado no plano de Caifás fará Saulo e os outros apóstolos entrarem em desespero. Quando parecia ser o fim da linha para Saulo, uma grande reviravolta acontece. Uma porta se abrirá e dentro dela sai uma luz muito forte. Um novo milagre acontece e Deus impedirá a maldade de Caifás contra Saulo. Mas um castigo divino e brutal será enviado por Deus para Caifás. O fariseu é punido por tudo o que fez contra Deus e aos cristãos. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Tudo começa quando Caifás está no centro da cidade com todos reunidos. Ele diz: "Atenção, povo de Jerusalém e de toda a região. Eu quero que vocês prestem bem atenção, assim como vocês, soldados romanos. O Saulo está desaparecido há dias. Eu dei uma missão a ele e ele falhou e ainda por cima se bandeou para o lado daqueles hereges. Por isso, eu quero que aquele que encontrar o Saulo acabe com a vida dele imediatamente. Vocês têm carta branca para isso. E não se acanhem. É para preservar a herança do nosso Deus e de Abraão." Todos ficam surpresos, mas Saulo, a partir desse momento, está jurado. Quando Saulo, Ananias e Barnabé estão na cidade de Damasco, decidindo quando Saulo vai voltar para Jerusalém, Barnabé aconselha: "Eu acho melhor o Saulo continuar aqui por mais algum tempo, até que eu prepare tudo e a todos para a sua volta. Deus sabe o que faz, Saulo. Ele sabe de todas as coisas. Agora eu preciso ir." Barnabé sai e em seguida Saulo e Ananias começam a conversar. Mas no meio da conversa, Ananias começa a escutar vozes vindo em direção dos dois. Ananias percebe que tem algo de estranho e, ao olhar um pouco mais para frente, ele vê Barnabé. Ananias percebe que Barnabé também notou as vozes, assim como ele. Nesse instante, Ananias puxa Saulo e se esconde numa espécie de viela. Eles começam a espionar de onde estão vindo essas vozes, até que eles veem soldados romanos. Enquanto isso, Barnabé se aproxima desses soldados para descobrir o que eles estão fazendo ali, já que não é comum encontrar esses soldados naquela região. Barnabé escuta o que eles estão conversando e entra em choque ao ouvir. Ele imediatamente volta para procurar Saulo e Ananias. Ao encontrá-los numa viela, a notícia não é nada boa. "Saulo, os soldados romanos estão planejando acabar com a sua vida. Eles estão colocando soldados nas portas das cidades
de dia e de noite. Tudo para conseguir te prender. Saulo questiona. Mas como assim? Eles não podem fazer isso. Eu sou um cidadão romano. Eles não podem me prender assim. Barnabé responde: Bem-vindo ao pão nosso de cada dia, de quem crê em Jesus. Essa é a perseguição que nós sofremos todos os dias. Ananias alerta: Você precisa se esconder, Saulo. Vem. Nós vamos te levar para um lugar seguro. Ananias decide voltar para sua casa com Saulo. No entanto, uma surpresa nada agradável. Logo que Ananias abre as portas da sua casa, ele nota que está tudo revirado, tudo bagunçado, como se alguém tivesse entrado ali e roubado. No entanto, ele descobrirá que não foram ladrões que entraram ali. Ananias fica confuso e começa a chamar pelo nome de sua esposa e também de seus filhos. Mas ele não obtém nenhuma resposta. Ele entra em seu quarto e a situação é a mesma. Tudo bagunçado, mas nem sinal de vida. Saulo e Barnabé ficam na porta, surpresos com o que acabou de acontecer. Conforme Ananias vai procurando por toda a casa, ele vai encontrar algo muito triste. Barnabé se surpreende e alerta Saulo: Você precisa fugir de Damasco hoje, senão eles vão te prender e sabe lá o que vão fazer. Enquanto isso, Ananias continua procurando desesperado seus filhos e a sua esposa. Até que de repente, ele volta ali na sala, onde Barnabé e Saulo estão. Mas ele está com a sua filha, sem vida, em seus braços. Ele chorando diz: Tiraram a vida da minha família. Tiraram a vida de todos. Como puderam fazer isso? Eu não estou acreditando nisso. Por que fizeram isso? Por quê? Barnabé tenta consolar o pobre Ananias, mas toda a família do homem se foi. Saulo vê aquela cena e se sente culpado. Ele não consegue segurar as suas lágrimas e começa a chorar. Ele tenta se aproximar de Ananias, mas Barnabé impede. Saulo, você tem que ir embora agora. Não adianta você tentar fazer alguma coisa, porque não tem o que se fazer. Agora, só o Espírito Santo pode consolar o pobre Ananias. Vá embora. Por favor, você precisa ir embora. Saulo então sai da casa de Ananias, enquanto o homem fica chorando com a sua filha sem vida em seus braços. Enquanto isso, do lado de fora, Saulo não consegue parar de chorar e se culpa. Foi por minha culpa que a família do Ananias se foi. É tudo culpa minha. Barnabé tenta consolá-lo. Saulo, isso é só o começo. O próprio Jesus já tinha avisado. Ele tinha avisado que isso ia acontecer. Mas Saulo não se conforma. Ele não consegue perceber que não foi culpa dele e que isso iria acontecer de qualquer forma. Barnabé continua. Saulo, você precisa entender que você foi escolhido por Deus para levar o evangelho dele. A sua palavra, o seu testemunho, vai servir como fonte de resistência
e alcançar milhões de pessoas. Mas agora você precisa ser forte. Agora vem comigo. Eu tive uma ideia. Vem. Enquanto tudo isso ia acontecendo, lá em Jerusalém, Caifás espera por notícias de Saulo. Jonatas, por um acaso, alguém do Sinédrio veio aqui me dar algum recado sobre o Saulo? Encontraram ele? Jonatas, com uma cara não muito animadora, responde: infelizmente ainda não encontraram ele. Os soldados romanos estão por todas as partes, nas entradas e nas saídas das cidades. Uma hora eles vão encontrar o Saulo. E eu tenho certeza que nós vamos descobrir exatamente o que está acontecendo. Mas Caifás não se dá por satisfeito. Esse Saulo já está me fazendo perder a paciência. O que será que ele está aprontando? De qualquer forma, eu quero ele sem vida. É para deixar claro para todos os soldados e todos os cidadãos que, ao verem Saulo, é para acabarem com ele. Assim, só assim, nós vamos conseguir cortar o mal pela raiz de tudo isso que está acontecendo. De volta a Damasco, veremos Barnabé, Josafá e Saulo no alto dos prédios e casas de Damasco. Eles estão segurando um cesto e o próprio Barnabé pergunta: e os outros discípulos, Josafá? Onde eles estão para ajudar? Josafá responde: eles estão com medo, depois do que aconteceu com o Ananias. Saulo e Barnabé vão levando esse cesto gigante para o mais alto das casas. Saulo então começa a se desculpar. Eu sinto muito, Barnabé. Eu sinto muito por tudo isso. Mas Barnabé revela que Saulo não precisa se desculpar por nada. E que isso faz parte de tudo que eles vão sofrer, seguindo os ensinamentos de Jesus. Josafá entrega alguns pertences para Saulo. Toma, Saulo. Aqui tem alguns pertences e umas comidas até você conseguir algum outro lugar para ficar. Acho que é o suficiente. Josafá e Barnabé colocam o cesto para o outro lado da muralha que delimita a cidade. Barnabé diz: pode entrar, Saulo. Já está tudo pronto para você fugir da cidade sem ter que passar pela saída. Saulo entra no cesto e assim Barnabé e Josafá começam a descê-lo. Mas algo surpreendente acontece no plano deles. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Aproveita e me conta qual é a cidade e o estado de onde você está assistindo a novela. Deixa aqui nos comentários, quero saber de qual canto do Brasil você é. Conforme Saulo vai descendo, Josafá e Barnabé vão tendo que fazer uma força muito grande para não deixá-lo despencar de lá de cima. No entanto, conforme vai chegando perto do chão, eles não vão conseguir aguentar mais e acabam soltando a corda sem querer. Saulo cai de uma vez no chão, mas ficará bem. Ele se levanta, olha para cima e começa a andar para outro lugar que não seja Damasco. Saulo consegue fugir da cidade, mas ainda está muito atordoado
e tem lembranças da filha de Ananias. Após dias de caminhada, Saulo consegue voltar a Jerusalém. De madrugada, ele consegue entrar na cidade sem que os soldados romanos percebam a presença dele. Saulo então decide ir para o templo e fará um pedido a Deus que salvará a sua própria vida. Saulo, diante do templo, se ajoelha e começa a pedir perdão a Deus. No entanto, ele também diz: Senhor, querem de qualquer jeito acabar comigo. Me perseguem a todo custo. Mas eu não posso. Eu não posso partir. Eu ainda tenho que levar a tua palavra a milhões de pessoas. Por favor, não me faça partir agora. Eu quero te servir e levar para todos o amor de Jesus Cristo. De repente, após esse pedido de Saulo, uma luz muito forte aparece para ele. Uma porta se abrindo aparece e dentro dela sai uma luz muito forte. Ao lado de Saulo será possível ver uma silhueta e em seguida uma voz dirá: Não é a sua hora, Saulo. Você ainda não partirá. Após a profecia e a promessa de Jesus, Caifás levará um castigo brutal. Ele, que se achava o superior por ser sumo sacerdote, vai acabar se tornando um amaldiçoado. Isso porque o próprio Caifás acaba se tornando um leproso, o que para a época era a pior maldição que poderia ter. Caifás pagará em vida por toda a perseguição que fez aos cristãos e a Saulo. E assim, o castigo divino punirá Caifás. Mas antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo, pessoal!